Boa tarde, professor. Aqui é do trio Felipe Gomes, Elaine Dias e Vinícius de Moraes e a gente vai resolver o laboratório 1 agora. A questão 1 pede simplesmente para fazer o download dos arquivos que estão no Drive, então vamos iniciar aqui pelo item 4.2. Ele pede para a gente analisar o arquivo simplefork.c num código e ver quais são as diferenças entre o processo pai e o processo filho. Abrindo aqui o VS Code, a gente vê que esse programa ele declara uma variável x, seta o valor zero nela, e nesse momento aqui ele está criando um novo processo no fork. Então a gente tem o processo pai e o processo filho rodando. Depois, o valor x é setado um novo valor nela, o número 1, e com isso, como essa atribuição foi feita depois do fork, tanto no pai quanto no filho, o x vai ser valor 1. Então, no momento quando printar, o x vai ser 1 para os dois e cada um vai ter a sua respectiva ID do seu processo. A ID do filho vai ser maior que a ID do pai, porque o processo filho foi criado depois e as IDs são determinadas em ordem crescente. Então, vamos rodar aqui no terminal, vamos compilar o arquivo para ver o que acontece. Executando. Aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó. Eu sou o processo 166 e meu x é 1. E aqui, eu sou o processo 165 e o meu x é 1 também. Como a gente previu, o valor de x foi o mesmo para ambos os processos. E esse processo de número maior é o processo filho. E esse 165 é o processo pai, porque tem um número menor. O processo filho foi executado primeiro por causa da política de escalonamento do sistema operacional. Poderia ter acontecido desse print ter sido feito primeiro. Isso depende do momento que executou por causa da política de escalonamento do SO que eu estou usando aqui. Agora, na questão 3, pede para a gente executar o arquivo toProcess.c e pede para a gente explicar o porquê de aparecerem valores distintos na variável glob, se é uma variável global. No arquivo, a gente percebe que inicialmente tem a inicialização das variáveis, tem a variável glob, valor 6, a intvar e a variável PID. E aí vai pintar before fork e a gente vai chamar o fork. O fork ele retorna dois valores. No processo filho, vai retornar 0 na variável PID do filho e vai retornar o PID na variável PID do processo pai. Então, nesse else if, no processo filho, vai incrementar essas duas variáveis porque retornou 0 no processo filho. E no processo pai, não vai incrementar essas variáveis. Então, quando a gente chegar no else e for printar o valor PID, PPID, glob, var no processo pai e filho, a gente sabe que no processo filho vai estar com um valor a mais e no processo pai, não. Então, se a gente executar, a gente vai perceber isso. O Vinícius vai executar agora. Aqui é o processo filho, que a gente percebe que tem os valores incrementados, glob tem valor 7 e var tem valor 89. Esse tempo é relativo ao sleep. E agora printou os valores relativos ao pai, que você percebe que glob continua com valor 6 e var continua com valor 88. E é isso. Na 4, ele fala aqui para executar o programa mypid.c e verificar a variável mypid, que ela está sendo exibida com o mesmo valor no pai e no filho. Então, olhando aqui o programa, dá para perceber o porquê que ela vai ser exibida com o mesmo valor, pois ela está sendo chamada antes do fork. Então, ela vai ter valor no pai, que vai ser copiado no filho quando for chamado fork. Que dá para perceber aqui quando se compila. Você roda barra. Aí aqui ele está dando o mesmo valor 2. Alterando só a linha dessa variável, a gente consegue ver que já vai dar diferente, por causa que vai ser chamada depois do pai. Do fork, desculpa. Então, ó, a gente consegue ver que agora está indo o valor certo, quando está sendo o mesmo valor do getPID. Então, era basicamente isso, o que estava dando o mesmo valor, pois
como estava sendo chamado antes do fork, então a variável estava sendo copiada para o filho na chamada do fork. Por isso, ele estava dando o mesmo valor nesse caso. Agora, vamos resolver agora o item 6.1 relacionado a tarefas. Ele pede para a gente modificar esse arquivo para poder imprimir o user e o grupo de processos dos processos que esse programa vai chamar. Então vamos aqui para o VS Code. Sucintamente, o que esse programa faz? Ele declara duas variáveis e inicializa elas. Daí, se tiver no processo filho, ou seja, quando a PID é igual a zero, ele vai incrementar essas variáveis, e se estiver no processo pai, ele vai dormir por 15 segundos. Isso para poder garantir que o filho vai ser executado primeiro. Para ser um pouquinho mais rápido, eu vou colocar 5 segundos aqui. Então vamos imprimir o user. Para imprimir o user, a gente vai chamar a função getUserID. GetUID. E já para poder pegar o grupo de processos, a gente vai chamar a função getProcessGroupID. E o parâmetro dela é a ID do processo que está chamando. A gente vai usar a função getPID para isso. Ok, vamos executar o programa para ver o que acontece. Compilando, rodando. Aqui o processo filho executou primeiro. E agora os dados relacionados ao pai. E a gente pode notar aqui que o grupo de processos é o mesmo tanto para o pai quanto para o filho. Porque sempre que o pai ele chama o fork, o filho que é criado ele vai ter o mesmo número de ID do grupo de processos dele. Aí agora a questão 6, ela também pede para a gente alterar o código para o filho pertencer a outro grupo de processos. Então vamos mudar aqui rapidinho. Ó, nesse else if é quando a PID é igual a zero, ou seja, nós estamos no filho. Então a função para poder mudar o grupo de processos é a set pgid. E o parâmetro dela é a ID do processo que está chamando. E esse parâmetro zero aqui. Esse zero vai mudar o grupo de processos dele para o mesmo valor da ID desse processo filho. Então vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Olha, vamos compilar, rodando pela segunda vez. A gente pode ver que o filho tem o grupo de processos 143 e o pai ele tem um grupo de processos 142. E a gente repara aqui, como eu já disse anteriormente, ó, o grupo de processos do filho é 143 e a ID dele mesmo também é 143. Então a gente conseguiu alterar o valor. Agora a gente vai fazer o DV 8.1, que pede para fazer um programa que cria uma sequência de N filas. E aí depois a gente um comando PS para exibir os processos que foram criados. O programa que a gente fez foi esse daqui, que o Vinícius vai abrir. A gente no início temos as variáveis que a gente criou para verificar o PID, a variável N, que vai ser que a gente vai ler ela e de quantos processos vão ser criados. E inicialmente aqui é para a gente só vai verificar, perguntar qual é o valor de N que a gente quer. Aí no printf de baixo a gente vai printar as informações relativas ao processo pai. E aqui dentro do for a gente já está chamando o fork e a gente imprime os valores relativos aos processos filhos. Então, indo para o terminal agora. Aqui a gente rodando o PSU antes de executar o programa, a gente percebe que só tem os processos relativos ao bash e ao próprio PSU que a gente fez. E agora executando
programa, um valor, por exemplo, 3. Aqui no terminal da esquerda, os valores foram impressos por causa de como a gente mostrou quando estava no VS Code, o PID, PPID. E aqui a gente vê no terminal da direita que continua os processos relativos ao bash e tem os processos que a gente criou. O 591, 593, 594, 595 e o 596 é o processo relativo ao próprio PSU que a gente chamou. Vamos resolver agora. Ele pede pra gente observar esse código aqui e descobrir quantos processos são criados nele, quando n igual a 3. Então eu coloquei esse código aqui no VS Code, vamos dar uma analisada nele. Ele leu o n na linha de comando com argc-argv e esse loop for ele roda de 1 até n-1, tá vendo? Aqui tá menor, não menor igual. Então esse loop roda n-1 vezes. Então ele vai dar o fork n-1 vezes. Como nesse caso o n é 3, esse loop vai rodar 2 vezes. Então, no primeiro loop, a gente só tem um processo. E ele vai criar mais um processo, que vai ser o pai e o filho. Daí, no segundo loop, ele vai dar um fork novamente. Como eu não tenho nenhuma restrição quanto a id, sabe? Eu não fiz nenhum if. If id igual a 0, então tá no filho. Ou if id diferente de 0, tá no pai. Eu não fiz nenhuma restrição desse tipo. Então, esse fork, ele vai ocorrer em todos os processos que foram criados. Como a gente tem o pai e o filho em execução, para cada um a gente vai criar mais um processo. Então, de 2, a gente vai ter 4 filhos. Então, para n igual a 3, a gente vai ter 4 processos rolando, ou seja, 3 processos além do principal. Vamos confirmar esse número aqui, executando o programa aqui no terminal. Vou compilar. E vou passar aqui o 3, n igual a 3 na linha de comando. Como a gente pode ver aqui, ó, o programa ele roda, cria todos os filhos e imprime algumas informações referentes aos processos. Então a gente pode ver aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 processos rolando, que rodaram. E sendo desses 3 que foram criados a partir do processo principal. Dá pra gente generalizar isso. De acordo com o raciocínio que eu expliquei, a cada loop a quantidade de processos vai dobrar. Então, como o for ele roda n-1 vezes, então vou até escrever aqui, a quantidade de processos para qualquer n, como ele dobra a cada loop, então, para qualquer n, a quantidade de processos que estarem em execução seria igual a quantidade de processos criados será vai ser de 2 elevado a n-1. Então, por exemplo, se a gente cria para n igual a 4, por exemplo, a gente vai ter 2 elevado a 4 menos 1, 3. Então vão ter 8 processos para n igual a 4. Eu vou passar o 4 na linha de comando. Como esperado, a gente deveria ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim a gente descobre quantos processos são criados. Fazendo agora, né, a questão 8.3, né, que ele pede para criar tem uma array de 10 valores, né, e tem um processo main e deve criar um filho. Aí, nesse processo main, para ordenar usando ordenação normal, eu vou ordenar com bubble sort, enquanto no filho é para usar o quicksort que ele deu aqui embaixo. Aí é para, ao final, exibir o tempo gasto, né, e para mostrar uma mensagem. Aí quem terminar primeiro vai matar seu parente, o filho vai matar o pai vai matar o filho, né? Vai mandar uma mensagem avisando quem matou quem.
Tá, aí vamos pro código. Então, o código, né, eu defini aqui as bibliotecas, a função quicksort, a função do bubble sort, que está aqui para baixo, o sort normal, o quicksort que ele foi dado. Aqui eu inicializo o vetor com random, valores randômicos, e aqui eu começo o programa, né? Aí eu inicio o programa, eu faço fork, e se o fork retornar 0, quer dizer que eu estou no filho, então eu vou pegar o PID do pai, aqui, né? Do parent PID, que eu vou precisar matar. Se eu tiver no filho, no pai, eu vou matar o próprio filho que vai ser retornado pelo fork, né? Então aqui eu pego C1, o clock 1, né? Chamo a ordenação, vejo pego o C2, o tempo 2 quando terminou, e eu mato o pai se o filho tiver terminado primeiro, né? E imprimo uma mensagem. Se não for o filho, eu vou para o pai, né? E que eu faço o clock C1, chamo a função do quicksort e faço a ordenação do bubble sort, desculpa, ordeno com o bubble sort, pego o tempo C2 e mato o filho e imprimo a mensagem, né? Nesse caso, se o pai terminar primeiro. Faço o tempo, vejo o tempo e imprimo o tempo, né? O cálculo do tempo. Então, compilando, né? E executando esse programa. Então, ó, nesse caso o pai matou o filho e o tempo de ordenação foi muito baixo e não conseguiu ver. Então, nesse caso, provavelmente o pai matou o filho por ser um valor muito pequeno. Provavelmente o pai devia ter alguma coisa que terminou antes por causa dessa função aqui. Provavelmente deve demorar um pouquinho para chamar ela. Aí o filho demorou mais para fazer isso aqui. Porém, se tivesse valores maiores, creio que o filho mataria o pai. Só que teste, vamos colocar aqui 10.000. Ver aqui, aí ó. Nesse caso, o filho matou o pai por ter valores maiores e essa função aqui às vezes vai ser indiferente e vai não fazer diferença. Então, é basicamente isso daí. A gente vê que o pai mata o filho, caso pequeno, por chamada de outras funções. Agora, na questão 8.4, pede para a gente montar a árvore de processos gerados por esse código. Indo por Paint, a gente vai fazer esse desenho. Inicialmente, a gente tem que a variável C2 é igual a 0 e a variável C1 recebe o retorno de um for. Então, aqui C2 é 0 e C1, como é o processo pai, vai receber um valor diferente de 0 e vai gerar um processo filho. O processo filho vai fazer uma cópia do processo pai. Então, C2 é igual a 0 e C1, como é o retorno do fork, ele recebe 0. Então, logo em seguida, a gente tem um if que faz a verificação, se C1 é igual a 0 ou não. No processo filho, C1 é igual a 0 e no processo pai não. Então, por isso, o processo filho vai receber um outro fork. A gente vai fazer um outro fork. Esse outro fork, quem recebe o retorno do fork é C2. Nesse caso, como C2, esse processo da terceira bolinha é o processo filho, C2 vai receber um valor 0 e C1 também recebe o valor 0, porque fez a cópia do processo pai. E como o processo pai, o retorno do fork é diferente de 0, tem uma mudança no valor de C2 no processo pai, da segunda bolinha. Aí fica diferente de 0. Passando para a próxima linha, a gente tem um fork que nenhuma variável recebe o retorno do fork, é só o fork. Então, todos esses processos vão gerar processos filhos. Então, vai ter mais bolinha em cada um deles, como aqui está sendo desenhado. E aí, como nenhuma variável recebe o retorno, faz a cópia toda das variáveis. Então, nessa primeira bolinha de baixo aqui, C2 é igual a 0 e C1 recebe o valor diferente de 0. Na outra bolinha mais à direita, C2 é diferente de 0, C1 igual a 0.
E na outra também, C2 igual a 0 e C1 igual a 0. E assim, a gente tem mais um if, que é se C2 é maior que 0. Então, a gente percebe, olhando todos esses processos, que só tem duas bolinhas que tem valores que vão ser maiores que 0. E então, a gente vai ter mais um fork nessas duas, que são as bolinhas centrais. E aí, como é um fork que nenhuma variável recebe o retorno do fork, faz a cópia completa. Então, nessa bolinha aqui que está sendo desenhada, C2 é diferente de 0, C1 é igual a 0, e na outra, C2 diferente de 0 e C1 igual a 0. E é essa, e aí tem o exit, e termina a árvore dos processos.